Olá, tudo bem? Mais uma vez juntos, agora para compartilhar algo muito prático, no que diz respeito à vida cristã. Eu quero falar nesse vídeo sobre os 3 exercícios espirituais. Isso mesmo, se você quer se fortalecer espiritualmente, a Bíblia ensina 3 tipos de exercícios. Esses 3 exercícios podem ser conhecidos como também 3 atos de justiça. Mas antes de falar e mostrar, queria te pedir, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Nos dê um like, compartilhe com seus contatos e não esqueça de acionar o sininho das notificações. E deixe os seus comentários aqui no rodapé, os quais são muito importantes para nós. É esse feedback, tá certo? Olha, o que eu vou falar hoje sobre exercícios espirituais pode chocar você um pouco. Como de fato me chocou grandemente. São 3. E esses 3 exercícios espirituais vão dar músculos espirituais para o seu espírito, se você fizer corretamente. E aí, aqui, se você não fizer corretamente, você corre o risco de fazer dos atos de justiça se tornarem atos de hipocrisia. Isso mesmo. Em vez de fortalecer o seu espírito, você vai mostrar uma certa vanglória. É por isso que o capítulo 6 começa assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Então, ele está dizendo assim: toma cuidado como você vai manifestar a sua justiça, porque de outra sorte você não vai ter galardão junto ao Pai Celestial. Por que o galardão está associado aqui no fato de você não exercitar corretamente a justiça? Porque quando você não pratica a justiça corretamente, você manifesta um ato de hipocrisia. E aí os homens veem a sua justiça e automaticamente vão reconhecer a sua pessoa. Você vai receber um certo reconhecimento, uma certa honra, que é como se fosse o galardão, porém de natureza terrena, o qual passa e perece com o uso do tempo. Então, qual é o primeiro ato ou exercício espiritual? Dar, abençoar. Aqui vai falar assim: dar esmola, contribuir na igreja, ajudar a vida de um irmão que precisa, né? Normalmente as pessoas são tão egoístas que elas só querem receber. E a Bíblia fala assim: dai e vos será dado, né? A Bíblia nos estimula a abençoar e a dar. Você me perguntar por quê? Porque Deus, o nosso Pai Celestial, Ele é precisamente assim. Ele é amoroso e tem prazer em dar. Ele nos dá chuva sem cobrar um centavo, nos dá o sol todos os dias, né? Nos dá o ar que respiramos. Então, primeiro ato, versículo 2: quando, pois, deres esmola, não toqueis trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. É o que eu falei aqui. Então aqui está dizendo assim, ó, a gente vai ver aqui um extremo. Primeiro extremo: quando você for fazer alguma coisa, ajudar alguém, contribuir, né, acolher o necessitado, se você quer que esse ato seu fortaleça o seu espírito, seja discreto. Não toque trombeta. Tocar trombeta é o quê? Se você pôr esse contexto aqui, no contexto israelita, quando se tocava uma trombeta no arraial de Israel, todos paravam para ver. Isso aqui é o quê? É o extremo. Seria hoje você dar uma cesta básica para uma pessoa e colocar na internet. Você fazer uma contribuição e colocar na internet. Ajudei lá, né, lar das crianças órfãos. Dei R$1 milhão. Minha filha, eu sou uma pessoa boa, né? Sou boníssimo. Aí o pessoal, olha como ele é bom. Que pessoa caridosa. Você é muito caridoso, Sérgio. Você é uma pessoa maravilhosa. Eu sei. E
A pessoa fica ensopada, ensoberbecida, e em vez de exercitar o espírito, vai exercitar a carne, na sua vaidade, na sua cobiça, né? Na sua insolência, vamos falar assim. Então veja bem, não toque trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem o quê? Glorificados. Aí, ó, fulano ajudou lá, aí recebe glória. Glória de quê? De louvor, de reconhecimento, de aplausos, né? E os mais diversos tipos. Olha, fulano é uma pessoa boníssima. Como é que você sabe? Não, ela fez isso, eu fiquei sabendo, ela colocou na internet. Então, se você quer fortalecer o seu espírito, aprenda a dar, mas ser discreto. Claro, se as pessoas descobrirem, é uma coisa. Não tem nada a ver. Você não fez questão. Mas outra coisa é o seguinte, você fazer algo com a intenção de ser reconhecido. Não fortalecerá o seu espírito. Pelo contrário, a sua carne vai gritar dizendo assim, fale alguma coisa nessa igreja que você ajuda. Fale que o seu dízimo é alto. Fale alguma coisa para que as pessoas saibam que você é espiritual, que você é mão aberta, que você não é apegada. Aí a pessoa vai e fala. E aí é a carne que vai gritar para a pessoa falar, não é o espírito. Porque quando você não dá, ou melhor, quando você não fala, ajuda e não fala, fica assim, só você e Deus, um dia Deus vai te recompensar. Mas quando você fala, você satisfaz o desejo da sua carne. Mas quando você não fala, você crucifica a sua carne. Então, todo fortalecimento espiritual parte pelo caminho onde a carne precisa ser crucificada, negada, colocada no seu devido lugar. Né? Então, diz assim, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tocou trombeta, foram glorificados, aplaudidos de pé, gente boa demais, né? Boníssima, já recebeu a recompensa. Não tem mais recompensa para receber, né? E já envaideceu a sua carne. Agora olha só, versículo 3. Então isso aqui é um extremo. Nos dias de Israel, a pessoa tocava trombeta, né? Nos dias de hoje, coloca na internet. Tem um Instagram com 5 milhões de pessoas, você põe lá. Acabei de doar 1 milhão para a PAI. Aí manda lá, vamos dar cópia do histórico. Pessoal, a curtição vem na hora. Aí você fica assim, nossa, sou bom mesmo. Eu sou ótimo. Né? Agora, olha o versículo 3. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Está falando que a sua esmola, o seu doar, tem que ficar em secreto. Ou seja, não divulgue. Não fale o que você faz de bem. Não diga para as pessoas que você é uma pessoa boa, que você é uma pessoa humilde, que você é uma pessoa compreensível, que você é alguém que ama os pobres. Porque quando você falar, pastor, mas eu falo sem interesse. Tudo bem, eu acredito que você fala sem interesse. Mas só de você falar, quem ouviu vai te recompensar ou te reconhecer. Isso é com certeza. Já tem o seu galardão. Você tem intenção ou não? Porque a desculpa que dá aqui mas eu falei sem interesse, sem pensar. Tudo bem, mas você falou, não falou? O outro ouviu, não ouviu? Você acha que ele vai te reconhecer como pessoa boa ou não? Vai. É o seu galardão. Você não fez em secreto, aqui fala em secreto. E aqui tem outro extremo, que é o mais sutil. Isso aqui é os hipócritas sutis. Tem hipócrita que é explícito, mas aqui é o hipócrita sutil. Ele parece ser espiritual, mas ele é um carnal assim, terrível. Que diz assim, tu porém ao dares a tua esmola, ignore o que a tua mão direita faz, para que a esquerda não saiba. Deixa eu fazer uma pergunta para você. A mão direita, essa mão direita aqui, é quem? Claro que sou eu. A mão direita sou eu. Então a mão direita faz uma coisa, a esquerda tem que ignorar. Quem que é a mão esquerda? Também sou eu. Então qual que é o significado aqui?
Simples, claro e objetivo. Você faz algo, não fala para ninguém, não abre a boca, mas dentro de si você está ensopado do sentimento da soberba de que você é bom. Eu sou bom, eu sou piedoso, eu sou misericordioso. Eu creio que você pode ser, se você tiver alguma coisa. Olha, quando você dá alguma coisa que é sua para outra pessoa, você pode se sentir assim, misericordioso e piedoso. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui no sentido mais claro. O que é seu? Veja bem, o que é nosso? Porque do Senhor é os céus e a terra e tudo que nela há. Então o que é seu? Irmãos, nós não somos donos de nada. Nós somos apenas mordomos. Nem a vida é nossa. Então, quando você fala que deu alguma coisa, é sua. Não, você tem a mordomia. Ah, pastor, essa casa é minha. Não, você tem a mordomia. Daqui 50 anos tem outro que vai estar cuidando dela. Ou 70. Então, nada é nosso. Então, porque nada é nosso, você diz assim, não, eu fui um instrumento de Deus para abençoar tal pessoa. Aquilo que estava sob a minha mordomia, que não era meu, porque do Senhor é os céus e a terra, com tudo que nela há, inclusive eu, que sou criação do Senhor, eu peguei aquilo e passei para outra pessoa. Então, a pessoa se ensoberbece porque ela acha que ela é dona, mas ninguém é dono de nada. Então, quando você sabe que você não é dono nem da própria vida, de nada, quando você dá alguma coisa para a pessoa, você fala assim, não, Senhor, eu fui um instrumento do Senhor para ajudar. Se a pessoa te ovacionar, ou se a pessoa te louvar, ou querer lançar alguma glória sobre você, você diga assim, olha, não precisa me agradecer. Agradeça a Deus, porque é do Senhor, eu fui apenas um instrumento. E aí você estará agindo corretamente. Então são dois extremos. Tocar trombetas é o extremo. O outro é a mão direita dá e a esquerda ignora. É outro extremo. Ou seja, mais sutil. Não fala para ninguém, mas dorme pensando assim, eu sou a melhor pessoa do mundo. Eu sou a pessoa mais caridosa. Aliás, acho que eu sou o melhor dos meus irmãos. Meus irmãos não dão nada para ninguém. E eu dou as coisas para minha família. Eu sou uma pessoa boa. Estou ensopado desse sentimento orgulhoso. Isso não é ato de justiça e nem exercício espiritual. A Bíblia chama isso de ato de hipocrisia. Está aqui no texto. Como os hipócritas que tocam trombetas. Né? Aí, então esse é o primeiro exercício espiritual. O dar, o ofertar, o semear. E o segundo é orar. Vamos ler lá, versículo 5. Quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orareis ao Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então, aqui é o seguinte, tem gente que, quando está orando, fica muito preocupado com a questão do português. Porque se ela falar uma palavra errada, ou se ela gaguejar, o rosto dela fica corado. Porque ela não está orando ao Pai que está nos céus. Ela está orando às pessoas que estão à sua volta e muito preocupada com o que as pessoas vão pensar da maneira como ela ora. Se ela ora bonito ou não. Se ela tem palavras bonitas ou não. Tal pessoa, se orar bonito e as pessoas falarem ou não, já recebeu a sua recompensa de espiritual, de pessoa de oração. Quando você orar, você tem que ter apenas um foco. Você ora ao Pai. Mesmo quando você ora para uma pessoa que está enferma, você não pode orar pensando na pessoa enferma. Você fala com o Pai da pessoa enferma. Porque senão isso aí, sem saber ou não, isso aí é como se fosse telepatia. Né? Você está fazendo o quê? Clarividência. Melhor dizendo, não é clarividência não, é como se você estivesse lançando a sua mente naquela pessoa.
A psicologia usa um termo. Se a pessoa vai ser curada ou não, tocada ou não, é outra coisa. Mas a nossa oração deve ser a quem? Ao Pai que está nos céus. Ao nosso Pai celestial. Tá certo? E a última. Então, oração, quando é feita corretamente, ao Pai, coração sincero, né? É um exercício espiritual. Mas se fizer erradamente, é um ato de hipocrisia. Tá certo? Porque oração não é nada mais, nada menos do que render-se diante de Deus. Quando você ora, significa que você se curva diante de Deus, abre mão da sua vontade e escolhe fazer a vontade de Deus. Quando você vai orar, já deve ter esse sentimento. Então isso crucifica a carne. Porque muita gente vai orar para satisfazer os próprios desejos. Somente. Sem querer saber da vontade de Deus. Se tal é a vontade de Deus para aquela questão ou não. Então, orar é algo que crucifica a carne quando a pessoa faz corretamente. E aí vai fortalecer o espírito. Número 3. Agora é do jejum. Versículo de número 16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Percebe que nessas três questões aqui, a questão secreta, a discrição é muito importante. Aqui vai dizer dos hipócritas, que eles ficam sem comer, com aquela expressão de tristeza, né? Rosto desfigurado, ou cara de fome, para alguém perguntar, você está jejuando, não está? Você está tão magro? Sua expressão é que está jejuando. Sim, eu estou no óleo, eu estou no manto. Olha, irmão é espiritual. Você ora por mim, que você é tão espiritual? E pior, quantos irmãos que vão jejuar falam para as pessoas? Vai, pastor, não pode falar não? Olha, no Velho Testamento tem jejum com marca de dias. Exemplo, do jejum de Daniel. Mas você não encontra no Novo Testamento nenhum jejum desse tipo, onde as pessoas declaram, nós estamos jejuando. Por quê? Qual que é a impressão que passa aqueles que estão jejuando de maneira pública? Que eles são espirituais. Já recebeu a recompensa? Qual? Espirituais? Então, quando jejuar, lave o rosto. Ou seja, você vai jejuar, você vai perder peso, você vai ficar sem comer, mas você vai fazer de tudo para não parecer que jejua. Percebeu? Você faz de tudo para parecer que não jejua. A carne vai gritar, vai dizer assim, o que é isso? Você está jejuando tem uma semana. Você tem que falar para o povo da igreja, para eles saberem que tem um profeta aqui no meio deles. Alguém que jejua. Um dia desse fiquei sabendo de um senhor que jejuou 30 dias e morreu. Aquele homem, eu penso que ele amava tanto a Deus, que ele queria jejuar igual o Filho de Deus. Tem gente que tem motivação correta, mas o grande problema não é essa questão. O problema é que tem gente que quer mostrar, quer que as pessoas saibam que ele está jejuando, para ter um título assim, espiritual. Alguém que é íntimo com Deus, alguém que é de oração. Olha o meu joelho, para você ver aqui. Olha, joelho cascudo, hein? Oração, irmão. Irmão, ora mesmo. Glórias ao irmão. Mas se você não falar, ninguém vai saber. Não vai ter reconhecimento de que é espiritual, de que jejum. Vai viver num ostracismo. Para a sua carne vai dizer assim, ó, você viveu a vida toda, eles achavam que você era um pecador, miserável, e você era um homem de oração. Aí recebe um galardão. Porque isso vai crucificar a nossa carne. Agora veja bem, o jejum aqui vai dizer assim, ó, com o fim de não parecer aos homens que jejuam, e sim ao teu pai em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Então, eu quero até fazer uma série sobre jejum mais à frente, mas por hora eu vou mostrar 2 pontos aqui. Jejum tem 2 aspectos. Tem o jejum do estômago e tem o jejum do coração. Repetir, do estômago e do coração. O que é o jejum do estômago? É a pessoa que vai jejuar, hora alguma a mente dela, poucos minutos está ligada em Deus, e só está ligado na questão do jejum, até esquece que está jejuando e come.
Mas como não porque está orando, como porque está distraído. Ou seja, ela faz uma restrição forçada, né, de alimento. E aí, quando termina, ela vai lá e come à vontade. Não, isso é jejum do estômago. A Bíblia fala que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites e teve o quê? Fome. Ou seja, quando é que ele teve fome? No final. Ou seja, quando você está jejuando com o coração, sua mente está ligada em Deus. É um encargo que você tem. Pode estar trabalhando, mas está o tempo todo ligado em Deus. Uma pessoa perguntou assim, mas como isso é possível? Eu falei para ele assim, ó, mais ou menos assim. No aspecto negativo para ele entender. Imagine que você tem um filho que você ama tanto que está doente no CTI, correndo o risco de morrer. Mas você tem que ir trabalhar. A pergunta que se faz é, quanto tempo você vai deixar de pensar no seu filho? Você vai trabalhar, aí quando for lá depois de umas 5 horas, meu filho está doente. Vai ser assim? Não, você vai ficar o dia inteiro, o tempo todo, trabalhando e pensando em quem? Em seu filho. Pois é, se você jejuar com o coração, você vai estar onde você esteja, que seria bom, de preferência, estar num lugar separado, num dia separado, mas se por motivo de força maior, você estiver trabalhando, fazendo alguma coisa, você vai estar fazendo aquela alguma coisa, mas o seu coração já terá sido capturado pelo Senhor, estará ligado, focado no Senhor. E o melhor conceito de jejum é oração, é render-se diante do Senhor. É um desejo de conhecer com avidez a vontade do Senhor. Isso mesmo. Então, veja bem, esses 3 são exercícios espirituais. Poderia falar muito mais sobre esses exercícios, mas quero parar por aqui. Quero te pedir, se inscreva no canal, fique ligadinho, porque virão vídeos sensacionais, todos com o objetivo de trazer edificação espiritual para a sua vida. Até mais e até o próximo vídeo.